Olá, este é o programa Diálogos sobre a Vida, em que fazemos comentários, eu e meu amigo Eduardo Iver, sobre a obra de Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é o novo e o fim do tempo. E o Krishnamurti fala, ele faz aquela diferença que nós já falamos algumas vezes entre o tempo cronológico e o tempo psicológico. Ele fala que o tempo cronológico é um fato. E é um fato dessa vida externa, em que o Sol levanta e se põe, né? Que a Terra gira, em que há todo esse movimento no plano material que gera o tempo do relógio. E o nosso corpo precisa seguir as. Ele não só tem existência através desse tempo, porque o nosso corpo ele começa como uma célula microscópica, um zigotozinho lá no útero da nossa mãe. Através do tempo, essas células vão se reproduzindo aqui no plano material, até chegar o momento do bebê nascer. E esse bebê é um pacotinho pequenininho, né? Depois vira esses galalau, que nem nós, né, Edu, e você, né? Aquele bebezinho, aquela coisinha. As células vão aumentando, se multiplicando ao longo de anos, segundo uma ordem, até formar o corpo de um adulto, por exemplo, que vai depois ganhando ruga, vai ganhando cabelo branco, vai se curvando um pouquinho, né? Vai perdendo agilidade, até um dia vem o ocaso. Então, na vida material, o tempo é inexorável. Na vida do corpo, o tempo é inexorável. E nós que temos esse corpo, estamos com a consciência momentaneamente nesse mundo material, precisamos seguir essa sequência do tempo cronológico. Mas o assunto aqui é outro. O assunto aqui é o mundo interno, não é o mundo externo, né? E no mundo interno é que o Krishnamurti vem e diz: o tempo, esse tempo psicológico, esse tempo do mundo interno, ele é uma invenção do pensamento. Ele é uma armadilha, é um truque do pensamento. Peraí, como assim? A gente já se assusta logo, né? Poxa, a gente se acostumou a vida inteira a fazer tudo através do tempo, mas é porque a nossa vida sempre foi voltada para fora. A gente sempre está correndo atrás de alguma coisa, atingir um objetivo, né, realizar alguma coisa. E no mundo externo, não tem dúvida que se faz as coisas através do tempo. E a gente precisa nisso, porque nós estamos ancorados nesse mundo externo. Né? Para a gente se encontrar hoje, a gente teve que combinar um horário aqui para estar aqui, né? No tempo cronológico. Mas o problema é que a vida das pessoas, a vida nossa, é uma vida presa no encadeamento do tempo. A gente é apegado ao que passou, a gente vive o presente construindo um futuro de acordo com as nossas predileções ou aversões, né? E a gente nunca vive plenamente, a gente não tem existência, a nossa consciência não tem existência fora do tempo. E esse fora do tempo não é nada fora do comum, não. O único tempo que existe é o agora. Não existe outro tempo. Você não tem como manifestar a vida fora do agora. Né? É no agora que vem todas as potencialidades vêm à tona, ou é no agora que o florescimento dessas potencialidades fica bloqueado pelo nosso pensar encadeado. Faço isso para obter aquilo, vou chegar em tal lugar, vou atingir da coisa. O condicionamento do vir a ser é muito profundo nas nossas consciências. Por isso que as relações vão ficando cansadas, tudo vai ficando velho. Eu não tenho novo, né? Não é a novidade, é o novo no sentido daquela renovação interna, naquele sentido de você ver as coisas como se fosse a primeira vez. Não olhar através do olhar do velho, não olhar através do que é conhecido, e sim olhar por inteiro, olhar de peito aberto, olhar sem reservas, olhar
para o que quer que a vida esteja trazendo, para o que quer que esteja acontecendo agora. Ter essa plenitude do olhar e no viver no agora, fora desse encadeamento mental entre passado e futuro, que nos prende e que nos faz ficar insensíveis, insensíveis à beleza que se manifesta, ou até a feiura, porque tem muita coisa triste acontecendo por aí, né? Mas nós ficamos insensíveis porque nós estamos presos nessa trincheira que é o pensamento, que é o ego, e que ele joga o tempo todo com o tempo. Agora, é possível viver além desse ego? É possível viver fora do tempo? Edu, a bola está com você, meu amigo. Destrincha isso aí. Seu microfone. Ah, desculpa. Vocês não estão me ouvindo agora? Estão ouvindo? Ok. Quando você sugeriu esse tema, eu, se vê que as palavras estão sempre carregadas de muito significado, né? Quando você fala fim do tempo, sem querer nós imaginando o fim dos tempos, né? Que é uma coisa que está muito, é uma preocupação muito grande que as pessoas têm hoje, porque esse é um aspecto assim, psicológico que tem muito a ver com essa questão do tempo que você estava mencionando. As pessoas estão tão apegadas às suas vidas, aos seus corpos, à sua maneira de viver, aos seus hábitos, aos seus bens materiais. E como nós somos assim, colocados diante de uma realidade tão dura como aquela que nós estamos percebendo hoje, né? Com a possibilidade de uma guerra cada vez mais próxima, muita gente falando que essa terceira guerra mundial é inevitável, que as grandes potências estão se armando cada vez mais, e é fato, né? O orçamento militar da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia está aumentando. Então, cada vez mais nós vemos assim esse espírito belicoso e, ao mesmo tempo, na mídia, nós temos acesso a uma quantidade enorme de filmes que falam do fim do tempo. É interessante isso, né? Existe uma talvez os cineastas, os autores de livros também, estão muito preocupados com essa realidade tão preocupante e estão imaginando futuros distópicos, futuros complicados, né? Onde existe uma grande destruição, grandes transformações, grande sofrimento por parte da humanidade como um todo. Então, o fim do tempo tem uma relação com o fim dos tempos também. Porque quando você fala em fim dos tempos, é como você tivesse medo de abandonar o mundo que você conhece, que tem a ver com o mundo que nós conhecemos e armazenamos na nossa memória. Como todos nós sabemos, né? Nós temos uma resistência à mudança. Nós queremos que as coisas continuem sendo como elas sempre foram. Isso na política, na economia, nas nossas vidas particulares, nós temos medo de grandes mudanças, de novidade, e você vê que a força do conservadorismo hoje está maior do que já foi no passado, porque as pessoas estão resistindo ao novo, estão resistindo à mudança. Justamente esse medo, essa percepção que as pessoas têm de que o futuro é muito incerto e que está cada vez mais difícil, com aquecimento global, com guerras, com perspectivas econômicas preocupantes para todo mundo. Então, o que nós podemos esperar do futuro, né? E esse futuro, nós sempre queremos que seja muito parecido com o nosso passado. Isso nos dá segurança, essa previsibilidade, né? Só que os grandes mestres, os grandes instrutores, sempre disseram que a vida é marcada pela insegurança. Nós não podemos ter certeza de nada. Talvez a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Eu estava lembrando agora esse filme que foi um dos candidatos ao Oscar, o Conclave, né? E logo no início do filme, o artista principal,
que estava conduzindo, inclusive, o conclave, né? ele, ele, ele faz um discurso em que ele fala que a pior coisa que pode existir num ser que tem uma posição de liderança é ter certezas, que a vida não pode ser plena de certezas. Quem tem certeza é porque não sabe, então não vai ser um grande líder. O que é certeza? A certeza é aquilo que você acumulou de conceitos, de ideias, baseado no passado, não é? Então você tem certezas que assim, são geradas pelo seu intelecto, pela sua compreensão, que é sempre limitada da realidade. Então você diz: eu sei, eu tenho certeza que essa minha ideia é a correta e que os outros estão errados. Eu tenho certeza que a minha religião é correta e a dos outros está errada. Então, essas certezas são muito deletérias, elas são muito negativas, porque condicionam, limitam as possibilidades que a vida nos traz. Então, eu achei muito bonito isso no conclave, né? Dele mostrar que as certezas não são bem-vindas, as pessoas que têm essas certezas. Porque a vida é sempre dinâmica, o novo está sempre ali na outra esquina e você quer prever o que vai acontecer. Mas a vida é imprevisível. Por mais que você queira, né, se basear em profecias, em livros sagrados, em pessoas que dizem que sabem o que vai acontecer, na verdade ninguém sabe. Nós vivemos e nós temos que nos adaptar e perceber que a vida é assim mesmo, né? A física mesmo, a física quântica mostra que o mundo é cheio de probabilidades e não de certezas. A vida é um processo probabilístico. Então, isso é uma revolução em relação aos conceitos antigos, newtonianos, os conceitos eh, cartesianos, que tentavam definir um contexto previsível para as leis da natureza. Então, nós também interiormente temos que perceber que a vida é cheia de reviravoltas, cheia de surpresas, e o novo está sempre trazendo perspectivas diferentes daquilo que nós imaginávamos como sendo o que deveria ser, o que deveria acontecer. E o Krishnamurti sempre nos alerta, né? Uma coisa é o que é, e a outra coisa é aquilo que você gostaria que viesse a ser. São aquelas nossas projeções mentais, né? Então, uma grande diferença entre a realidade, aquilo que de fato é, e aquilo que vem a ser como uma realidade na medida que nós vivemos, e o que nós projetamos, o que nós desejamos, e o que nós imaginamos que deveria ser. Então, você estar aberto para o novo, sem querer que o novo seja aquilo que você imaginou no passado, é um grande desafio, não é, Marcos? E, de certa maneira, a libertação do tempo, que você mencionou, tem a ver com a libertação do passado também. É você não ficar preso a preconceitos que você acumulou ao longo da vida, a ideologias, a achismos, a todo tipo de limitações que nós auto-impomos. Então, essa ideia do fim do tempo e não dos tempos, né, tem a ver com uma abertura para o novo, uma abertura para novas possibilidades, que não são aquelas que nós previmos ou aquelas que nós desejamos, mas aquelas que têm que ser, que estão de acordo com um grande plano divino, que nós temos uma tênue noção do que possa ser, mas é sempre muito maior do que nós podemos conceber. Então, essa abertura para o novo é uma coisa fantástica, né? Implica em você deixar de lado as suas crenças, as suas vontades, aquilo que você desejaria no vir a ser e deixar que a vida seja como ela é, que nem o rio que está sempre fluindo e não pode parar de fluir e tem que seguir o seu caminho, independente do que ele já fez ou já foi no passado. Então, a grande questão, Marcos, será que nós estamos abertos para esse mundo novo, esse mundo de desafios, esse mundo em que nós colocamos de lado todas as nossas crenças, todo aquilo que nós achamos que deveria ser, e,
e colocamos um ponto final nesse tempo que representa o passado. Você pegou o ponto-chave aí, Eduardo. Esse fluxo sem resistência, né? Porque a vida é um fluxo. E a gente, ao invés de fluir, igual aquela folhinha que vai descendo o rio, o momento próprio, né? A cada momento ela está num lugar próprio. A gente nunca está no momento próprio. A gente está sempre no depois. Pode reparar a questão do desejo. O que é o desejo? É uma coisa que você quer que aconteça no tempo. Porque se você está aqui no agora e não deseja nada, você não está projetando nada no tempo. E a gente vive cheio de desejos o tempo todo, né? Então a nossa escravidão é exatamente esse encadeamento, como você falou. A pessoa vive com base no conhecido. O que é o conhecido? É o que está instalado na memória dela, que está registrado lá, gravado lá. Lá ela adotou os padrões do gosto, não gosto, né? Do quero, não quero, né? A partir desses padrões que estão registrados na memória, que são o passado, o nosso presente é uma ânsia de movimento em direção ao futuro, de acordo com essas predileções ou aversões. Então a gente nunca flui no agora. Por isso a gente não tem energia para ver a beleza de uma criança, a beleza de uma flor, a beleza de uma pessoa velha, a beleza da natureza, a beleza do pôr do sol. Porque a gente nunca está no agora. Nosso pensamento ele está sempre tricotando e tecendo até do vir a ser no tempo. E por isso, a gente nem sabe, quando fala assim no sagrado, isso é uma ideia vaga. O que é isso? A gente não experimenta, né? Esse sagrado, ele só vem a nós quando a gente rompe esse jogo que o pensamento faz, não por uma decisão do próprio pensamento, mas por uma compreensão de que ele é um jogo ilusório, que é sempre uma busca de preenchimento que é insaciável, porque toda vez que você satisfaz um desejo, você tem aquele momento de saciedade, mas logo em seguida você vai procurar outro, né? É, então, essa busca de satisfação é insaciável. Ao passo que se você não buscar nada, não quer dizer que você vai virar um vegetal. Pelo contrário, você vai ter um nível de sensibilidade, você vai ter uma abertura para ouvir, você vai ter uma capacidade de sentir, você vai ter uma intuição penetrante, né? Se você para de ficar no processo de ser alguma coisa, de chegar a algum lugar. É lógico, Edu, que para as coisas práticas, e esse vir a ser é normal. Ele é totalmente normal. O problema é que a gente joga todas as energias, todas as nossas energias para essas coisas práticas e a vida interna ela fica apagada. Todo o nosso querer, toda a nossa energia é focada nessas realizações materiais. A gente não consegue sair do tempo, né? E a única maneira de sair do tempo é como você colocou, fluir. Fluir sem tensionamento. Fluir, deixar que cada dia traga a sua história. Cada dia traga o seu ensinamento. Cada dia traga o seu desafio. Cada dia traga a sua dificuldade. E ficar com um de cada vez no momento em que está acontecendo. Porque a gente quer enfrentar o desafio de agora com o que está lá na memória. Ah, isso eu já sei, isso é assim. Não, isso é assado. Aí já vai de uma maneira incompleta. Por que incompleta? Porque eu não estou todo, eu não estou com atenção plena ao que está acontecendo. Para eu poder responder ao desafio que a vida está trazendo agora, eu preciso estar todo no agora, com todos os meus sentidos no agora.
Eu não posso estar com aquilo que eu acumulei, com a minha bagagem. Isso é para coisa técnica. Que aí os especialistas vêm com a sua bagagem, ó, para consertar isso tem que fazer assim, assim, assado, para não sei o que, tá. Aí tem, mas para você aprender a viver plenamente, para você ter bem-aventurança, para você ter alegria de viver, para você saber o que é beleza, o que é harmonia, o que é amor no sentido verdadeiro, que não é desejo, que não é paixão, o estado da alma de doação, de entrega, de vontade de fazer o bem. Cara, isso aí, se você está encadeado no pensamento nesse vir-a-ser, essa coisa fica bloqueada, ela fica latente, mas ela não se expressa, né? Então, essa afirmação que o Krishnamurti fez de que o pensamento inventou o tempo, e é nisso que a gente está enroscado, cabe questionar como opera o nosso pensamento, que é sempre uma reação da memória projetando alguma coisa. E se a gente percebe que existe essa memória, percebe que existe esse movimento, e olha para ele sem fazer nada, nessa fração de segundo nós estamos fora do tempo. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida da União Planetária e hoje nós estamos estudando um tema muito peculiar, o novo e o fim do tempo. E esse é um tema realmente fascinante, né? Porque quando você fala o fim do tempo, isso pode parecer o fim da vida para muita gente, não é? E é o fim do tempo nessa É, lógica desse tempo aqui de. Tanto que se o cara estiver morrendo, ele só vai pensar no que é essencial, porque ele não tem tempo. Agora, a gente tem todo o tempo do mundo, a gente fica preso em um monte de coisa supérflua. você vê então que esse apego a uma visão temporal tem a ver com o medo da morte. O que é a morte? A morte é o fim dos tempos, para efeito dessa vida, né? A morte é tenebrosa porque é o fim de tudo aquilo que você acumulou, a sua conta bancária, os seus amigos, as suas posses, a sua casa, o seu carro, etc. De repente, acaba tudo, né? Então, isso aí parece uma coisa tenebrosa. E essa crise atual, em que parece que o fim do mundo está chegando, com aquecimento global, guerra, armamentos, etc., faz com que as pessoas sintam que o seu tempo está acabando, de alguma forma. Geralmente as pessoas sentem isso quando estão mais no final da vida, mas agora mesmo os jovens estão sentindo uma preocupação muito grande. E, em alguns casos, pessoas ficam até desesperadas, porque acham que não tem jeito, o mundo vai precipício abaixo mesmo, que a gente não pode fazer nada. E isso gera uma desesperança, gera uma preocupação e um estresse muito grande. E esse estresse tem tudo a ver com esse apego a uma visão temporal da realidade. E muitas vezes achando que a morte é o final de tudo, é o final do tempo. Então, me parece que a vida espiritual tenta nos mostrar que a vida não termina nunca. Não existe o fim dos tempos. O que existe é o fim do tempo com uma percepção limitada, egóica e que impede que a gente tenha uma visão mais abrangente. Então, isso é muito interessante, Marcos. Quando você percebe isso, o medo desaparece. Porque se o tempo não existe, não vai haver fim do mundo, não vai haver morte, você está morrendo a cada dia, né? Como o Krishnamurti fala. A morte é um processo. Toda hora você está morrendo e renascendo. E Cristo falava, né? Você tem que, para entrar no reino dos céus, você
você tem que renascer, ou seja, você tem que se tornar uma criancinha novamente. Então você tem que morrer para tudo aquilo que já era, para ser aquilo que você de fato é, como um ser divino. Então, essa ideia do fim do tempo é o fim do medo, é o fim de uma visão limitada, é o fim da separatividade, é o fim da visão cartesiana. É algo muito belo, é uma mudança de paradigma, em que você se percebe fluindo, um fluxo que não teve começo nem fim. É a vida que está se expressando e está em contínua mutação e nunca vai ter um fim. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque o medo o medo da morte, o medo do fim, deixa as pessoas muito ansiosas, né? Então, uma pessoa espiritualizada, ela não tem medo de que o mundo vai acabar, que o aquecimento global vai trazer problemas seríssimos. É lógico que ela vai lutar por um mundo melhor. Nós estamos aqui na Terra, estamos vivendo nessa realidade, nós temos que dar a nossa contribuição. Mas para dar a nossa melhor contribuição, nós temos que estar inteiros. Nós não podemos estar vivendo com preocupações, com medos, com todo tipo de sensações negativas. É justamente naquela condição de uma mente equilibrada, tranquila, que não, não vê problemas, mas se oferece como sendo parte das soluções, isso nos coloca num outro patamar, num, num espírito de irmandade em que nós estamos juntos e não importa o que vai acontecer. O que importa é que nós estamos juntos, estamos trabalhando juntos, estamos dando o nosso melhor, estamos distribuindo luz, distribuindo amor, e o que tiver de ser, será. Existe um plano que está muito além da nossa vã sabedoria. Por que nós vamos nos preocupar com algo que está totalmente fora do nosso alcance? O que nós temos é seguir o fluxo e dar o nosso melhor, independente do que venha a acontecer. Porque a única realidade, como você falou, né, Marcos, é esse momento agora, é essa vida que nós estamos vivendo, é esse momento que nós estamos compartilhando aqui, que nós estamos trocando, que nós estamos aprendendo e estamos levando ao mundo essa visão muito mais abrangente, né? Uma visão amorosa, uma visão de, de ser, estar junto, né? De unidade, que é tão fundamental. É isso, meu irmão. Olha só, será que nós somos capazes de, no agora, estarmos fora do tempo? Porque olha só, existem níveis na nossa mente. Essa chamada mente concreta é o nível prático, né? Esse nível da mente está sujeito ao tempo cronológico. Agora, por que que nós temos que viver o tempo todo nesse nível? Por que que a gente não pode, desde que as coisas práticas estejam em ordem, por que que a nossa consciência não pode se abrir para interesses que não sejam meramente pessoais, né? Porque veja, a vida pessoal é como um quadradinho, é um compartimento, como um quartinho aí de uma casa grande, né? E a gente vive um centrinho de interesse, né? E esse nível básico da mente, que é o que marca o horário, que faz as coisas práticas, né? Ele, ele tem o seu lugar para essa vida material, né? Tem o seu lugar, muito importante. Mas se esse quadradinho, se esse quarto não tiver uma abertura para o céu, para ser oxigenado pelo infinito, fora desses interesses pessoais, desses interesses menores, desse viver só para sua própria satisfação, né? Ele é um quartinho abafado, né? Então, quando aqueles gregos falavam, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, ele está falando dessa abertura interna para fora dos interesses pessoais, né? Para a conexão com essa consciência maior que permeia tudo. E daí, quando o Krishnamurti fala sempre em morrer a cada instante, ele está falando em viver fora do tempo.
Porque você vai vivendo cada coisa e findando à medida que elas vão acontecendo. Você não fica carregando o passado, seja sob a forma de mágoa, seja a forma de desejo, seja a forma de ambição, de comparação, de cobiça, de seja lá do que for. Se tudo que você viver se encerrar no momento que é vivido, sem projetar nada para depois, eu estou falando da vida interna, eu não estou falando da vida prática, que é essa vida exclusivamente material, vamos dizer assim. Ela nunca é exclusivamente material, porque as duas se mesclam. Mas quando a gente foca, joga todas as nossas fichas no pensamento e deixa o pensamento ditar todas as regras, a gente fica no quartinho abafado, meu amigo, né? E se a gente não vê que isso é uma armadilha, que isso é assim, a natureza nos deu, nos brindou com uma capacidade extraordinária de pensar, que os animais não têm nesse sentido de projetar, né, planejar. E essa mesma capacidade que nos permite fazer coisas incríveis é a nossa prisão, porque a gente vive nesse encadeamento do tempo. E se a gente conseguir, no agora, sempre no agora, perceber esse condicionamento, perceber esse encadeamento do pensamento, sempre, sempre projetando o depois com base no ontem, no antes. E fala, pera, parou um pouquinho, para, só um pouquinho. Aí você começa a sentir o que que é a vida fora do tempo. É uma percepção distante. E é uma percepção do quanto essa mente encadeada no tempo, ela é limitada, ela é pequena, ela é interesseira. Ela está buscando conforto, está buscando não me incomode, está buscando o melhor para mim mesmo. Esse lado da mente é pífio, né? Mas existe um lado da mente em que esse aí fica quietinho, e aí realmente a gente começa a olhar com um nível de atenção diferente, com uma sensibilidade diferente, com uma qualidade de vida diferente. Por isso que é muito importante compreender esse encadeamento que o pensamento é viciado a fazer, para poder olhar por cima, e aí sim você vai no fluxo da vida de instante a instante, aceitando cada instante, fazendo o seu melhor a cada instante, porque você está inteiro, você está pleno. E a gente nunca está pleno porque a gente está preso nesse encadeamento da memória entre o passado e o futuro. É muito interessante nós percebemos o quanto nós carregamos conosco as percepções do passado que estão sempre maculando a percepção do presente, né? E impedindo que a gente viva o novo, né? O presente com intensidade, com beleza, com inteireza. E eu lembrei de uma historinha que tem muito a ver com essa questão de carregar o passado com você. É uma historinha de um neófito, não, um candidato que se aproximou do mosteiro e o mestre, né, o monge, o convidou para fazer um passeio. E os dois foram caminhando juntos, conversando, tal. Aí eles chegaram na beira de um rio e eles tinham que cruzar, né? A trilha continuava do outro lado do rio. E aí ele percebeu, os dois perceberam que havia uma mulher que estava na beira do rio, com um vestido longo, e não sabia como é que ela ia fazer para atravessar o rio. Não tinha barco, não tinha, embora o rio fosse um rio de pouca profundidade, ele não tinha um meio para que ela pudesse se transportar para o outro lado. Aí o monge não teve dúvida, pegou a mulher no colo e levou até o outro lado. Aí aquele aprendiz, né, que estava
junto com o monge, abriu um olho enorme, né? Porque na tradição é, dos monges, eles não devem se aproximar, não devem interagir com as mulheres, tal. Havia um preconceito contra você fazer qualquer ato que envolva você segurar uma mulher. E aí ele abriu o olho, ficou assim, sem entender muito, e os dois continuaram andando por alguns minutos, né? Aí teve uma hora que o garoto não se conteve e falou: Mas, mestre, monge, como é que você, sendo um monge, você teve coragem de pegar e carregar uma mulher de um lado até o outro do rio? Aí o monge respondeu: Eu carreguei a mulher apenas durante a travessia do rio. Você está carregando até agora. Essa história acho que é muito representativa, né? Dessa o garoto tinha uma percepção o que era certo, o que era errado. Então, para ele era uma coisa errada carregar uma mulher. E no início ele não falou nada, mas ficou, né, mastigando aquilo na cabeça até que a hora ele não aguentou e falou. Então ele carregou aquele pensamento durante esse tempo todo e não soube digerir e se livrar, enquanto que o monge não fez aquilo que ele achava que tinha que ser feito. No momento, ele atendeu, né, a necessidade daquela mulher, depositou ela do outro lado e seguiu adiante sem pensar mais, né? Então, vocês vejam a diferença de uma atitude de uma pessoa que está aberta para o novo, e o novo é você ajudar quando alguém precisa da sua ajuda, e a pessoa presa a preconceitos, a ideias, o que pode, o que não pode, e que fica sempre, né, lembrando do passado e preocupado com o que fez ou deixou de fazer. É uma história que eu acho muito relevante. Não sei se você quer comentar sobre isso, Marcos. Não, é que a gente está sempre carregando alguma coisa, né, Edu? E o É, pior é que a gente não sabe para onde está indo, nem o que a gente está carregando. Porque a gente escolhe valores materiais, né? Seja posição, atingimento, conquista, seja resistência, aquilo que a gente não quer, etc, etc, né? Parece aquele sujeito que está subindo a montanha, carregando um saco pesado nas costas. Aí você pergunta para ele assim: Amigo, para onde você está indo? Ele responde: Não sei. Aí, mas o que você carrega aí? Também não sei. Porque a vida humana, nesse padrão do Viracema, é uma vida pesada, Edu. Ela é uma vida sem beleza, ela é uma vida de busca de conquista, de comparação, de competição, de dinheiro, de ganhar dinheiro, de ser alguém, ter um nome, ter uma posição, ser reconhecido. Cara, depois morre, tudo isso vai embora, acabou, acabou. Você carregou aquilo tudo, acabou. Entendeu? Será que a gente não pode largar esse peso em vida? Ou seja, quando o Krishnamurti fala, será que a gente não pode aprender a morrer a cada instante? Provavelmente tem a ver com isso, de soltar esses pesos que a gente está carregando sempre, e que fazem esse encadeamento entre o passado e o futuro, porque o presente é sempre um esforço para resistir ou para chegar em algum lugar, né? Isso não quer dizer que você, na sua vida material, você não vai agir de forma prática e objetiva. Ninguém está falando que você vai ser um demente qualquer. Não. Vai ter a parte da mente que vai usar a sua capacidade de planejar e executar através do tempo para as coisas práticas. Mas a sua consciência, que tem a ver a parte que tem medo, a parte que deseja, a parte que anseia, a parte que tensiona, tudo isso é o resíduo dessa função mental através do tempo, sem perceber a si mesmo, onde vão ficando acumuladas coisas, tensões, medos. O próprio medo e o desejo são a mesma coisa. Porque um é o que você quer, o outro é o que você não quer. Então, querer e não querer são movimentos de querer, entendeu? Um é resistir, o outro é manter, o outro é conquistar. Enfim, é sempre essa luta através do tempo,
E quando a gente não quer mais nada, quando a gente interiormente está livre desse movimento mecânico, automático, viciado, que nós herdamos, que essa é a cultura geral. Essa é a cultura do mundo, esse vir a ser material. É assim que a humanidade anda, para chegar a algum lugar e morrer de medo de morrer. Né? Será que a gente não pode sair dessa corrente para já saber que a morte faz parte da vida? Que a morte do corpo não é a verdadeira morte. A verdadeira morte é sair dessa prisão, que é esse encadeamento do vir a ser e do resistir. Na medida que a gente tem essa percepção, e é uma percepção clara, nesse momento tudo é diferente. Ainda que o nosso pensamento vai voltar com as coisas práticas, com a sequência dos horários, dos compromissos, etc, etc, o coração vai estar livre. Entendeu? Essa é a grande diferença. Porque as pessoas colocam o coração nessas coisas práticas, sob a forma de ambição, de desejo, de paixão, de querer, da, da, da. Aí o coração fica preso, subordinado às coisas da mente. Na medida que a gente percebe esse jogo dentro de nós e reduz esse trabalho da mente para o nível que lhe é próprio, que é mero agendamento de coisas, não é aquele coração, eu quero isso, eu não quero aquilo. Não, não. É mera organização prática. E solta o coração, o que que vem no lugar? Um florescer. Um florescer de bondade, de alegria, de harmonia, de carinho profundo, de bem-estar. Porque você já não quer mais nada, você está de bem com a vida, você está fluindo com ela. Então, isso é um desafio que requer compreender a nossa mente, como que ela está funcionando agora. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Aqueles que gostaram podem assistir novamente no canal Suprem, ou também no canal da Sociedade Teosófica no YouTube. E fica então o convite para vocês continuarem refletindo sobre esse tema tão precioso e continuarem no dia a dia com a sua investigação. Um abraço, namastê.